Aleluia, Deus santo é o teu nome, Senhor. Glorioso é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus, de já, Senhor. Nós te agradecemos por este tempo aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, junto com o teu povo, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por aqueles também que nos estão a ouvir, Senhor, nos seus lares, Senhor. Senhor, te agradecemos mesmo, ó Deus, por podermos ter um tempo contigo, um tempo com a tua palavra, Senhor, honrando-te nessa palavra, Senhor, porque tu e a palavra são um, Senhor, e nós queremos mesmo te honrar uma vez mais, Senhor, nesta noite, nessa palavra, Senhor, essa palavra que pode, Senhor Deus, mudar vidas, Senhor, pode transformar o nosso ser, o nosso coração, Senhor. Deus, nós queremos mesmo pedir, Senhor, com a tua palavra, Senhor, molda-nos, renova-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, Deus, Pai. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito opere em nós, Senhor. Senhor, trazendo, Senhor, através dessa palavra, a revelação, a rema, Senhor, que nós precisamos, Senhor, para que as tuas promessas, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, se tornem uma realidade, Senhor. Senhor, precisamos da tua revelação, Senhor, por isso traz revelação aos nossos corações, hoje e sempre. Nós pedimos para a glória do teu nome e todos dizem amém, aleluia. Hoje vamos continuar com este ensino que nós estamos a dar. Acho que faltam uma ou duas lições para terminar este ensino, um ensino sobre os benefícios da nova vida em Cristo. E hoje é a lição número 9, em que vamos continuar a falar um pouco da justiça, ou do sermos justos em Cristo Jesus, e vamos falar sobre o amor, que esta nova vida nos traz o amor, ou trouxe o amor de Deus aos nossos corações. Como sabem, a semana passada nós falamos um pouco sobre os benefícios desta nova vida e vimos que por eles, esses benefícios, nós passamos a ser santos. Amém? Nós adquirimos a santidade de Deus e passamos a ser chamados aos olhos de Deus, ser chamados de santos e justos, porque Deus nos justifica. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Cristo Jesus se fez justiça por nós. Então nós passamos a ser justos, santos e justos. E hoje vamos continuar a falar sobre a justiça, ou sermos justos, amém? Através de algumas escrituras que mostram que os justos, ponto A, são louvados pela sua justiça. Deus louva as pessoas que querem e que amam andar em justiça. Então vamos ver isto em Gênesis 6, o verso 9. Nós vamos falar um bocadinho, vamos ter um pouquinho mais de escrituras, mas vamos deixar que a palavra de Deus fale por nós. Amém? Gênesis 6, verso 9 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então nós vemos que Deus reconhece o justo. E Deus vê que quando uma pessoa anda segundo a sua justiça, Deus se agrada. E nós vemos aqui que Deus considera até essa pessoa perfeita. No ponto B, vamos ver que os justos têm o favor e a bênção de Deus declarada sobre as suas vidas. Então, Salmos, vamos ver isso em Salmos 5, o verso 12. É um salmo que nós realmente usamos muito no nosso dia a dia, que diz assim: pois tu, Senhor, abençoarás o justo. Somos justos, amém? Então diz: abençoarás ao justo. Note, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Outras Bíblias diz: circundá-lo-ás do teu favor, como de um escudo. Então nós vemos que Deus declara favor e bênção sobre o justo. Ponto C, nós vemos que o justo também é chamado para desfrutar do gozo do Senhor e da confiança de Deus. Deus confia no justo. Deus olha para nós e se deleita em nós
e confia-nos até para fazer certas coisas, assim como nós confiamos nele. Então, em Salmos 64, o verso 10 diz assim, o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. A Bíblia diz, e todos os de coração reto cantarão louvores. E não é só aqui que nós vemos Deus a falar ou a engrandecer, de certa maneira, a louvar o justo. Nós vemos também um dos capítulos do livro de Provérbios, em que o justo também é muito elogiado e favorecido. Vamos ver Provérbios 10, vou ler vários versos, não vou ler o capítulo todo de Provérbios 10, mas vou ler alguns versos do capítulo 10, começando pelo verso 3, que diz assim, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. O que diz aqui? O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Amém? O verso 6, vamos só ler algumas escrituras, diz assim, então, verso 6, bênçãos caem sobre a cabeça do justo. Amém? Não estou contentes? Bênçãos caem sobre a cabeça do justo, porém a boca dos ímpios esconde a violência. Verso 7 diz assim, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O verso 11 diz assim, a boca do justo é manancial de vida. Não estou contentes por saber que a vossa boca é manancial de vida, amém? A boca do justo é manancial de vida, porém a boca dos ímpios esconde violência. Verso 16 diz assim, o trabalho do justo conduz à vida, a renda do ímpio para o pecado. Verso 20 diz assim, a língua do justo é prata escolhida, o coração dos ímpios é de pouco valor. Ou seja, o coração do justo é como prata que Deus escolheu, amém? Enquanto que o coração do ímpio não tem valor algum. Verso 21 diz assim, os lábios do justo apacentam a muitos, mas os insensatos, por falta de entendimento, morrem. Verso 24, o que o ímpio teme, isso virá sobre ele, mas aos justos se lhe concederá o seu desejo. Verso 25, como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio, mas o justo tem fundamentos eternos. Fundamentos internos. Amém, justos? Temos fundamentos eternos. Verso 28 diz assim, a esperança do justo é alegria, mas a expressão dos ímpios, mas a expectação dos ímpios perecerá. E por último, o verso 30 diz assim, o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Eu acredito que quando Deus está aqui a dizer os ímpios não habitarão na terra santa, amém, na Nova Jerusalém, eles não vão habitar, mas o justo vai habitar na terra santa, amém? Notem também nestes versos que nós acabamos de ler, que os homens são divididos em duas categorias, justos e ímpios. Não sei se notaram, enquanto nós estávamos a ler, então são divididos, os homens são divididos em duas categorias, justos e ímpios, ou seja, Deus faz distinção entre os homens. Deus faz distinção. Se nós não seguimos o seu plano da salvação, ou se nós não aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Deus não olha para essa pessoa com bons olhos. Desculpem dizer assim. Deus ama toda a sua criação, mas se nós não escolhermos o seu caminho da salvação, seremos denominados ímpios.
Não é qualquer um que pode ir a Deus. Só Jesus é o caminho para Deus. Só Jesus é o caminho para a salvação. E nós vemos que também Jesus, no Novo Testamento, ele nos pede, Jesus nos pede para que nós possamos ter fome e sede de justiça. Tem que haver em nós o desejo de sermos justos, o desejo de justiça, amém? Tem que haver em nós. Mateus 5, o verso 6, o Senhor Jesus diz o seguinte, diz assim, 5, verso 6, diz assim, bem-aventurados os que têm fome, note, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Em Mateus 5, agora o verso 20, o Senhor Jesus volta e diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, Deus como que exige, amém, entre aspas, como que o seu povo, aquele que se chama seu, ande em justiça, ande em justiça. Paulo, se os irmãos forem ler, certamente quem já leu o Novo Testamento, pode ver que Paulo foi quem mais falou sobre a doutrina da justificação pela fé. E insistiu que só há um alvo para ela. Quando Paulo escreveu tanto sobre a doutrina da justificação, Paulo só queria levantar para Deus homens justos, homens praticantes de boas obras, homens e mulheres que não fossem corruptos, que não usassem mentiras, amém, que fossem pessoas justas, honestas e fiéis. Por isso nós vamos ver em 1 Timóteo 6, 11, o que é que Deus fala sobre isso. Diz assim, 1 Timóteo 6, desculpem, 11, diz assim, mas tu, ó homem de Deus, somos homens e mulheres de Deus aqui, amém. Então, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue, note, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Segue a justiça, segue estas coisas. Em Romanos 6, Paulo diz o seguinte, 6 verso 13, Paulo diz assim, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Nota agora, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus, note, como instrumentos de justiça. Os nossos membros devem ser apresentados a Deus como instrumentos de justiça. Já João nomeou a justiça com o amor, juntou os dois, justiça e amor, como duas marcas indispensáveis nos filhos de Deus. A pessoa tem que ser justa, amém? E tem que andar em amor. Então, 1 João 3, verso 10, diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Note, nós aqui vemos outra vez duas categorias de homens, filhos de Deus e filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Ou ai de mim, como se costuma dizer. Se nós não praticarmos a justiça, aquele que não pratica a justiça, nem ama o seu próximo, o seu irmão, amém, não é de Deus. 1 de João, novamente, capítulo 2, verso 29, diz o seguinte, agora falando, dirigindo-se, João escreve dirigindo-se a Deus, diz assim, se sabeis que Ele, Deus, amém, é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Uma pessoa que é nascida de Deus tem que amar, tem que gostar de praticar a justiça, tem que amar ser justo, ser reto, ser correto, amém? Tem que amar,
Por quê? Porque é nascido de Deus e Deus é justo. Amém? Deus é justo. O verdadeiro crente é aquele que pratica a justiça em todas as coisas, tal como Deus a pratica. O homem justo teme praticar aquilo que é errado. Ele teme praticar o que é errado até contra o seu próximo. Há pessoas que dizem assim, não faz mal se eu fizer isto, não faz mal. Não, nós temos que ser corretos até com o nosso próximo, até com o nosso inimigo, temos que ser corretos. Amém? Ainda que a gente pense, mas se eu fizer isto vai ser para meu benefício. Não temos que pensar em nós tentando enganar o próximo. Temos que ser justos e corretos. Estão comigo? Seja nas coisas grandes ou pequenas, nós vemos que Paulo usa a escritura correta como a sua lei, ou o crente usa a escritura correta como sua lei. Como aliado de Deus, sabe que o caminho para a justiça, o justo sabe que o caminho para a justiça é o caminho da bênção, é caminho da alegria, é caminho de paz, é caminho de vida eterna. Amém? É caminho de vida eterna. Agora, vamos falar de um outro benefício desta nova vida em Cristo, que é o amor de Deus. O amor de Deus, no momento que nós entramos numa comunhão com Deus, nesta nova vida que nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que o amor de Deus vem ser derramado em nossos corações. João diz o seguinte, em 1 de João 4, verso 11 e 12, diz assim: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Agora veja o que diz a seguir. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Em nós, a minha Bíblia diz, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É em nós aperfeiçoado. O amor de Deus vem ao nosso coração e esse amor aperfeiçoa-nos. Aperfeiçoa-nos para nós podermos amar o nosso próximo, amar até o nosso inimigo, amar quem está à nossa volta. Vimos, por exemplo, a semana passada, vimos que no Velho Testamento a justiça era a primeira coisa que Deus exigia e depois o amor era a segunda coisa. A justiça falava mais alto no Velho Testamento. E no Novo, nós vamos ver que é o amor o ato mais supremo e mais excelente. O amor é que é o ato mais supremo e mais excelente. Os irmãos sabem que foi quando Jesus veio ao mundo que o amor agape se revelou. Sabem que é o amor agape, é o amor de Deus, o amor incondicional de Deus. Então, foi só quando Jesus veio ao mundo que o amor agape se revelou. Que foi só nessa altura que o homem passou a receber uma nova vida. Amém? A vida eterna. Até ali o homem não tinha recebido a vida eterna. Foi só através de Jesus que ele começou a receber a vida eterna. E é por Jesus também que o homem se tornou filho de Deus, amém? E foi através de Jesus que nós passamos a ser chamados irmãos em Cristo, irmãos uns dos outros, irmãos em Cristo. Então tudo começou com Jesus, amém? Foi depois de Jesus nascer que Deus pela primeira vez, nós vemos que foi só depois de Jesus nascer que Deus pela primeira vez pôde falar sobre um novo mandamento. Um novo mandamento, anulando todos os outros. Não é lindo isto? Amém? Falou sobre um novo mandamento. E que novo mandamento era esse? De nos amarmos uns aos outros. Mas a prática da justiça continua a ser necessária. Deus nunca disse, olha, aqui acabou a justiça. Não, a prática da justiça continua a ser necessária.
tal como era no Velho Testamento, ela continua a ser necessária no Novo Testamento. Por quê? Porque em Mateus 5:17, o Senhor Jesus diz o seguinte, assim, ele diz, não penseis, ou não cuideis, que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. A minha Bíblia diz assim, não vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim destruir, mas cumprir. Eu vim cumprir. Em Mateus 6:33, outra escritura que nós conhecemos bastante bem, diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Então nós temos que, no Novo Testamento, Jesus incentiva-nos, continua-nos a nos incentivar a andarmos em justiça. No Novo Testamento foi-nos dado também o poder para amar, coisa que no Velho Testamento era impossível se obter. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha nascido, não tinha sido o exemplo máximo do amor de Deus, não tinha sido o exemplo do amor. Em João 13, o verso 34 e 35 diz assim, então nós vamos ver aqui João 13, 34 e 35, diz o seguinte, um novo mandamento vos dou, um novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. E verso 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No Antigo Testamento não se falava muito sobre este tipo de amor, não se falava. No Novo Testamento, Deus então traz este novo mandamento. Este mandamento foi dado por Jesus enquanto ele anunciava a sua partida para os céus. Quando Jesus estava a dizer que ia partir, que iria ter que se deslocar, amém? Foi aí que Jesus falou sobre este mandamento, para assinalar que o verdadeiro discípulo de Jesus ama o seu próximo. Tem que amar o seu próprio. Se nós nos dizemos discípulos de Jesus, temos que amar o nosso próximo. E amar quer dizer saber perdoar. Mesmo que o nosso próximo nos ofenda, nós temos que ter um coração capaz de perdoar, porque o amor perdoa. Porque o amor tudo sofre. Os irmãos entendem? Mas infelizmente hoje em dia nós vemos que as pessoas não têm a capacidade, parece, de perdoar, preferem saltar de um lado para o outro em vez de se reconciliar, em vez de perdoar. Então nós vemos que há aí uma falha qualquer nesse Filho de Deus. Algo não está bem que precisa ser aperfeiçoado. Assim, volto a dizer, o verdadeiro crente é aquele que de coração obedece a este mandamento do Senhor Jesus. Amar o próximo como a nós mesmos. Uau, às vezes custa, não é? Às vezes não é fácil. O amor para os irmãos flui do amor do Pai. Amém? É o amor de Deus por nós que nos faz fluir, que faz com que esse amor que é derramado nos nossos corações flua para com o nosso próximo. E esse amor flui através do Espírito Santo. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que derramou em nós o amor de Deus. Veja conosco Romanos 5, o verso 5. Diz assim, e a esperança não desaponta, ou não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Note, não vai estar, já está. Não é Deus vai derramar, Deus já derramou. No momento que a gente aceita Jesus, já foi derramado o amor de Deus em nosso coração. E porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, todos nós temos capacidade para amar o nosso próximo. Todos nós temos capacidade. Esse é um dos benefícios da nova vida, é que nós
podemos amar o nosso próximo. Amém? Em Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Então nós vemos que o Espírito derramou o amor de Deus em nossos corações, e nós vemos que o fruto do Espírito é o amor. Amém? É o amor, é a longanimidade, é a bondade. Está derramado no nosso coração. Tem que dar fruto. Esse fruto tem que se manifestar. A bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão. Tudo isso tem que vir. Amém? Tem que se manifestar, tem que fluir para o nosso próximo. Daí a importância de nós termos comunhão com o Pai. Porque se nós não conhecermos o Pai, que é amor, que é a fonte do amor, que é a essência do amor, nós podemos entender isso sabendo que Ele foi o primeiro que deu o passo do amor. Porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado. Aí há a demonstração de amor. Um amor incondicional. Ele deu-se completamente por nós. E Jesus deu-se ao entregar-se na cruz. Amém? Então, se nós não o conhecemos e sabemos como Deus é, como saberemos que Ele nos ama e que o amor está no nosso coração? Quando nós temos a revelação do amor do Pai, este vai se tornar gozo, vai se tornar vida para a nossa alma. Nós vamos estar deleitados nesse Deus, e ainda que as pessoas façam sei lá o quê, nós vamos ter sempre aquele desejo de perdoar e de continuar a sorrir e continuar a amar. Amém? Porquê? Porque o amor de Deus está em nós e nós vamos sentir gozo nesse amor. Não vamos sentir raiva, rancor, mágoa, mas vamos sentir amor, apesar daquilo que a pessoa nos possa ter feito. Amém? É desta fonte de amor que é Deus, amém? Por nós, que vai fluir também o nosso amor para com Deus e para com o próximo. Porque Deus derrama amor em nosso coração, eu posso amar a Deus. E porque Deus derramou amor no meu coração, eu posso amar o meu próximo. Os irmãos entendem? Amém? Isso é o sinal da cruz também. Meu amor para com Deus, meu amor para com o próximo. Amém? Deus é fonte de amor. Nunca devemos nos esquecer. E precisamos sempre, quando nós sentimos que temos dificuldade em perdoar, quando nós sentimos que há algum rancor, alguma ira no nosso coração, nós precisamos de ir à fonte do amor para poder vencer essas coisas. Os irmãos estão comigo? Amém. Então, 1 de João 4, 19 e 20, diz assim: nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, continuando, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Eina ou ai de mim, não é como o pastor costuma dizer. 1 de João 4, versos 7 e 8, diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Note, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O verso 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Efésios 5, Paulo diz-nos aqui em Efésios 5, verso 1 e 2, diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Note, continuando, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vamos ser imitadores de Deus. Como? Andando em amor, andando
é amor. Certamente já notaram que há vários tipos de amor. Primeiro de tudo, o amor de Deus, que é o amor agape, o amor incondicional. E depois temos o amor filéu, que é entre irmãos. É um amor entre irmãos, em que a pessoa deve ter a capacidade de saber sempre se reconciliar, saber sempre perdoar. Porquê? Porque esse amor, embora seja um amor entre irmãos, tem a sua raiz, vem do amor de Deus. Amém? Vem do amor de Deus. Depois temos o amor eros, entre marido e mulher, que é o amor erótico, vamos falar assim. Pois há outro tipo de amor, que é o storge, que é o amor familiar, o amor entre famílias. Por isso, meus irmãos, há vários tipos de amor. O de Deus é incondicional, mas Deus derramou um tipo de amor em nosso coração, amém, que tem raiz nele, para nós podermos comunicar e andar e fluir uns com os outros. Nunca se esqueçam disso. Por isso, nunca digam que eu não sinto amor, porque o amor é um ato, deixem-me dizer, o amor é um ato da nossa vontade. É mais que emoções, amor é mais que emoções, é um ato da nossa vontade. E ele foi derramado, volto a dizer, pelo Espírito Santo em nós, e é o Espírito que nos dá a habilidade de fazer esse amor fluir, se nós assim o desejarmos. Note, Deus não obriga ninguém a amar, mas o amor está, a essência do amor está em cada um de nós. Nós é que temos que decidir se queremos amar ou não. Sentir algo não é algo para se obedecer, mas a vontade e o desejo de andar pela fé é que nos dará o poder para obedecermos e cumprirmos com a chamada de Deus, amando o nosso próximo. Se não conseguimos obedecer, vamos dizer assim, Deus, eu fiz isso muitas vezes, quando eu às vezes tinha dificuldade em lidar com alguma pessoa por algo que ela me fez, que o que eu fazia? Começava a falar alto e começava a dizer, Deus, eu perdoo essa pessoa. Eu dizia o nome dessa pessoa. Eu perdoo, eu não quero guardar rancor, nem mágoa no meu coração. Eu liberto essa pessoa, eu a perdoo, Senhor, em nome de Jesus. E eu não vou mover pelo aquilo que sinto ou pelo aquilo que eu estou a ver, mas eu vou me mover pela fé na tua palavra, em que tu dizes que eu tenho a capacidade para amar o meu próximo. E eu amo o meu próximo. Era assim que eu fazia. E é assim que todos nós devemos fazer. Amém? Porque o perdão liberta-nos mais a nós até do que ao próximo. Nós é que ficamos sem a mágoa, sem o problema e sem a dificuldade. Nunca se esqueçam. Amém? Por isso, devemos dar passos para a reconciliação sempre. Em Mateus 5, versos 44 e 45, nós vemos aqui que Jesus diz o seguinte, diz assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Sabem, a primeira vez que eu li isso, que dizia amai os vossos inimigos, eu dizia, ai, como é que é possível amar um inimigo? Alguém que nos quer fazer mal. Mas é isso que Deus diz. Deus diz, amai os vossos inimigos. Porquê? Porque Deus nos deu a capacidade de amar até quem nos faz mal. Jesus amou aqueles que o crucificaram. Jesus amou aqueles que o maltrataram. Nós temos a capacidade de amar até o nosso próprio inimigo. Note, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai. E eu pensava, ai Deus, não há outra maneira de ser filho de Deus a não ser isto. Mas sabem, porque o amor é derramado no nosso coração, nós podemos amar o nosso inimigo, tal como Jesus o fez. Então, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Deus, no final, é que vai fazer a separação. Ele vai separar o trigo do joio na colheita final. Amém? 1 de Pedro 1:22 diz assim, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade,
para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Sabe, quando eu estava a ler esta escritura, eu disse assim, Senhor, tu dizes ali, amai-vos ardentemente. Os irmãos já notaram o que é que a palavra de Deus diz? Amai-vos ardentemente, não é só aquele amor que às vezes até aquele amor que a gente diz que ama, mas que nem se lembra que o irmão está a passar mal, nem se lembra que a pessoa está doente, nem se lembra. Não, amar ardentemente é alguém que está sempre com cuidado com o seu próximo, está sempre preocupado com o seu próximo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3:12, os irmãos estão a ver, a palavra de Deus tem muita coisa que nós às vezes deixamos passar, verdade ou não? Que nós simplesmente não damos atenção, mas estão ali escritas com propósito. Tessalonicenses 3:12 diz assim, e o Senhor vos faça crescer e andar em amor uns para com os outros e para com todos. Vamos ficar por aqui diz assim, andar em amor uns para com os outros e para com todos. Todos que estiverem à nossa volta, nós devemos andar em amor. O amor entre irmãos tem a sua medida e lei estabelecida no amor de Jesus. Jesus amou a todos. Amém? João 13, verso 34, note, novamente, Jesus a dizer, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. A vida eterna, meus irmãos, que opera em nós é do mesmo tipo de vida de Jesus Cristo. É o mesmo tipo de vida de Jesus Cristo. Nós vamos viver eternamente com Ele. Então, é o mesmo tipo de vida. Vamos ter um corpo ressuscitado como Ele teve. Amém? É o mesmo tipo de vida. E essa vida não conhece mais nenhuma lei, a não ser a lei dada por Jesus, a lei dada por Deus. Esta lei opera em nós com o poder que operou, com o mesmo poder que operou em Jesus. É o mesmo poder. O próprio Jesus vive em nós e é através de nós que hoje Jesus, amém, ama. É através de nós que Jesus demonstra amor ao nosso próximo. Que o amor ao nosso próximo pode ser demonstrado. Jesus muitas das vezes quer dar a conhecer as pessoas à nossa volta que as ama e imagina através de quem Ele demonstra esse amor. Através de nós. É através de nós que Jesus demonstra esse amor. Assim devemos acreditar no poder do seu amor em nós e nessa fé, amar como Ele amou. Nessa fé, amar como Ele amou. O amor entre irmãos deve ser, em verdade, e seguido de atos. 1 de João 3, 16 e 18. 1 de João 3, 16 a 18 diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem tiver, pois, note, quem tiver, pois, bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? É uma pergunta, como? Se eu vejo alguém necessitado ao lado de mim e não faço nada para ajudar essa pessoa, como é que eu posso dizer que o amor de Deus está em mim? Filhinhos, então o amor deve ser seguido de atos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Amém? E Mateus, porquê? Porque Jesus diz em Mateus 25, 40, diz assim, e responder-lhe-á o rei naquele dia, em verdade, porque Jesus está a fazer uma pergunta em que Jesus diz, fui visitar e não me recebestes, fui à prisão, e depois os seus discípulos, Senhor, como é que nós sabemos que tu estavas nu, que tu estavas preso e não sei quantos?
E depois Jesus responder-lhe ao rei: em verdade vos digo, sempre que fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim fizeste. Ou seja, quando tu me foste visitar, quando tu foste cuidar de mim, quando tu me vestiste, estando eu nu, fizeste, Jesus disse, fizeste a mim, fizeste a mim. E nesta quadra natalícia, os irmãos sabem, todos os anos pedimos, temos ali um lugar em que os irmãos podem trazer uns bens alimentares, amém, desculpem, amém, que a gente pode ajudar pessoas que estão carenciadas. Ainda esta semana foram-me pedir e eu estive a dar comidas a alguém que foi lá pedir. Há pessoas que estão em necessidades, há pessoas que estão a passar dificuldades e nós podemos ajudar. Às vezes, quem sabe, o nosso vizinho, às vezes, quem sabe, um colega de trabalho. Amém? Vamos ser uma mão estendida para ajudar. Porquê? Porque vemos nestes versos, amém, que aquilo que Jesus diz não se refere só a sentimentos, mas refere à fé que opera pelo amor. Pois é essa fé que opera pelo amor, que tem o poder de Cristo. E depois o amor de Deus vai se manifestar nesses gestos nossos. As pessoas vão saber, Deus ama-nos, as pessoas amam-nos. Amém? As pessoas, às vezes, essas pessoas estão carenciadas também de amor. Amém? E só um gesto nosso, dar qualquer coisa, vai levantar aquela pessoa sentir-se melhor, sentir-se amada. 1 Coríntios diz o seguinte acerca do amor. Diz assim, o amor... 1 Coríntios 13, verso 4 a 7, nós conhecemos muito bem este capítulo, diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o verso 8, o amor nunca falha. Todo o resto pode falhar, mas o amor nunca falha. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ou, em outras palavras, que pela nossa conduta diária, as pessoas possam ver que o amor de Deus, o amor de Cristo, habita em nosso coração. Deixem que ele seja um amor sacrificial. Um amor sempre pronto a ajudar, um amor sempre pronto a socorrer. Fiquem firmes nesse amor. Por mais frágil ou mais forte que ele seja, que esse amor nos ensine a amar uns aos outros. Que a família, a igreja, o resto do mundo possam ver em nós que o amor de Deus em nós é forte, que a presença de Deus em nós é real e que Deus opera através de cada um de nós. Amém? Lucas 6, 32, e estou a terminar, diz o seguinte, diz assim: se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que os amam. Em Lucas 6, verso 35, diz o seguinte: amai, porém, verso 35 agora, amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e para com os maus. Amém? Vamos ficar firmes neste amor de Deus. Vamos mostrar que este amor que foi derramado nos nossos corações é um amor que flui em atos também. Não vamos ter só palavras na boca, dizer eu te amo e não fazer nada em relação ao próximo. Vamos, principalmente, volto a dizer, nesta quadra natalícia, proponha no vosso coração abençoar alguém, sei lá, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, seja o que tiver no seu coração, mas faça algo, ajude.
Amém? Seja alguém que ora por outro, fique em oração, vai visitar alguém, dê uma telefonadela a alguém, diga o quanto ama, mas haja um gesto de amor. Amém? Haja um gesto de amor de cada um de nós. Na próxima semana iremos falar um pouco sobre humildade. Amém? Deus os abençoe. Ora mesmo uma semana abençoada para todos vós. Pai querido, obrigado, Senhor. Desde já quero declarar a tua bênção, Senhor. Senhor, a tua força interior sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, Senhor. Não só aqueles que se deslocaram a este lugar, Senhor, mas também aqueles que estão nos seus lares, Senhor. Tu conheces, Senhor Deus, a luta de cada um, Senhor. Mas, Deus, desde já, obrigado, Senhor, que tens um escape para cada um deles, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, Pai, que a tua palavra se vai cumprir, Senhor. Senhor, nas suas vidas, à medida, Senhor, que eles confiam, Senhor, que se entregam inteiramente em Ti e confiam, Senhor, na Tua palavra, Senhor, que têm como fiel, Senhor, as Tuas promessas, Senhor, porque eles sabem, Senhor Deus, que Tu és um Deus de amor, de misericórdia e de compaixão, um Deus que se faz presente, Deus. Por isso, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por um resto de semana abençoado, Senhor, livra-nos, Senhor, desse mal, Senhor, que Deus... Senhor, que está a fluir aí sobre todo o mundo. Nós oramos, Senhor, que esse Covid, Senhor, esse mal, Senhor, essa enfermidade, Senhor Deus, cesse no nome de Jesus. Oramos a proteção, Senhor, do Teu sangue sobre todos nós, nossas casas, nossos lares, nossos familiares, Tua igreja, Senhor, sobre esta nação, sobre o Teu povo, Senhor, sobre as nações, Pai. Protege-nos, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Nós Te pedimos para honra e glória e louvor do Teu nome. E todos dizem amém. Não se esqueçam, estaremos de volta no domingo, amém, às 17 horas. Deus os abençoe ricamente. Fiquem na paz de Deus. Amém.